a memória, com muita alegria, vemos que ainda existe um povo pentecostal nesta terra, irmãos. Por isso estamos gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. E certo é que coisas grandes e firmes o Senhor tem feito nesta igreja. Podemos testemunhar dos feitos do Senhor. Por isso damos graças ao nosso Deus. Estamos servindo ao Senhor ali em São José da Lapa, com muita alegria e dedicação, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos, sem perda de tempo, abrissem comigo a palavra de Deus, na primeira carta que escreveu João, o apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20. Toda honra e toda glória pertencem ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Devemos a cada momento, a cada instante, a cada segundo glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se estamos aqui é unicamente através da sua grande e infinita bondade e misericórdia. Por isso devemos fazer como o apóstolo Paulo nos aconselhou, levantando as nossas mãos santas ao céu, sem ira e sem contenda, e glorificar o nome do nosso Deus. Quantos encontraram a palavra de Deus? Bendita é a tua palavra. E vós possuís unção que vem do Santo, e sabeis todas as coisas. Vou ler novamente. E vós possuís unção que vem do Santo, e sabeis todas as coisas. Aleluia. Podemos assentar, amados, glorificando o nome do Senhor. És fiel, Jesus. Amados em Cristo Jesus, chamados por Deus, constituídos, vocacionados, eleitos pela vontade eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua palavra, que é rica e poderosa, é proveitosa para nos ensinar, para nos instruir, para nos redarguir e para nos corrigir para toda boa e perfeita obra do Senhor. A palavra de Deus, ela é um instrumento valioso, ela é o nosso alicerce, ela é o guia que nos leva até a presença do nosso Senhor. Quando estamos diante dela, certo é, e estamos convictos de que temos a própria voz do Senhor a falar conosco através destas sagradas escrituras. A palavra de Deus que lemos e tomamos em apresto um único versículo, um simples versículo, um pequeno versículo, mas que foi escrito por um grande homem de Deus. A palavra de Deus que lemos na primeira carta pastoral de João, no capítulo 2, no versículo 20, nos diz: e vós possuís unção que vem do Santo, e sabeis todas as coisas. Mas quem foi João? João não foi somente um apóstolo, João não foi somente um discípulo, João foi um homem predestinado pelo Senhor para viver uma vida purificada pelo Espírito Santo, para viver uma vida cheia da presença de Deus. Até mesmo o próprio apóstolo se intitula em seu evangelho dizendo que João era o discípulo a quem Jesus amava. João tinha intimidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João escreveu o evangelho e é considerado o evangelho da igreja. É uma carta de amor para todo o povo, é uma carta de amor à obra de Deus, de dedicação e de testemunho daquilo que o Senhor Jesus pode fazer na vida daquele que crê. Mas João não escreveu somente o seu evangelho, João também escreveu 3 cartas pastorais endereçadas às várias igrejas da Ásia, certamente também interessada à igreja de Éfeso, ao qual João fora ali presbítero. Mas João não escreveu também somente as 3 cartas pastorais, João escreveu também o último livro da palavra de Deus,
João escreveu também o livro mais profético da palavra do Senhor. João escreveu o livro da revelação de Apocalipse. João era um homem que testemunhou a própria glória do Senhor. João experimentou da unção de Deus. Mas quando falamos de João, estamos falando do pastor João, estamos falando do profeta João, estamos falando do poeta João. João, em seus textos variados, em tudo aquilo que João escreveu, ele enfatizava principalmente a verdade acerca da palavra de Deus e também o valor do testemunho do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas João enfatizava principalmente em seus ditos sagrados o amor de Deus. João falava muito do amor de Deus. João foi considerado o apóstolo do amor. Ele chamava a igreja de filhinhos. Ele amava a igreja do Senhor. Ele sabia o que Jesus tinha feito para resgatar esta igreja das trevas do pecado. Não encontramos João falando de unção em seu evangelho. Não vemos João em nenhum dos 21 capítulos do evangelho escrito pelo apóstolo João falar de unção, a não ser no capítulo 14, no capítulo 16, quando João é alertado pelo Senhor Jesus e João escreve acerca da promessa do Espírito Santo, quando o nosso Cristo disse: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai para que ele vos envie outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, ao qual o mundo não conhece, mas vós o conheceis e o podeis receber. Mas João não está falando de unção, ele está falando da promessa do Espírito Santo. Isto porque João ainda não havia experimentado, João ainda não havia tido diante do Senhor uma experiência sobrenatural com unção. João sabia o que era unção, mas ainda não havia vivido a própria unção do Senhor sobre a sua existência. Diz a palavra de Deus que João fora um dos últimos apóstolos, senão o último, a morrer pela obra do Senhor. João fora exilado na ilha de Pátimos, já na sua velha idade. João fora levado ali, certamente, para pagar um preço por causa da sua obediência ao nosso Senhor. Pelo fato de João não negar o nome de Jesus, João fora exilado naquela ilha do mar Egeu, considerada uma ilha de mártires, considerada uma ilha de depósito de pessoas que serviam a Deus, eram lançadas ali, certamente para serem devoradas por animais, certamente para morrerem de fome, morrerem de sede. Mas diz a história sagrada que João saía dali com vida, e quando João estava na ilha chamada Pátimos, se você abrir a palavra de Deus no primeiro capítulo de Apocalipse, João começa dizendo: e eu me achei na ilha chamada Pátimos, e eu ouvi uma grande voz, como voz de trombeta que vinha atrás de mim, e eu olhei para ver quem falava comigo. E João disse que quando ele olhou para ver quem falava com ele viu um ser muito grande, ele viu um ser muito poderoso. João sabia quem era, João conhecia Jesus, João havia andado com Jesus, João havia subido ao monte para orar com Jesus. Mas agora, aquele que João estava contemplando ali, não era mais aquele Cristo que havia morrido na cruz do Calvário, não era mais aquele Cristo com seus olhos mortos, ou alguém que sofreu muito, alguém que levara as várias chicotadas, alguém que fora crucificado. João agora estava olhando para alguém ressurreto. João agora estava olhando alguém que tinha olhos como chama de fogo, e tinha pés como latão reluzente, e tinha uma roupa branca, os cabelos eram brancos como alva é a lã. E João olhou para aquele ser muito grande, e diz a palavra de Deus que João falou: e quando eu ouvi, eu caí prostrado como morto. Mas diz a palavra que o homem chamado Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então chamou João e disse para João: ei João, eu estive morto sim, mas eis que estou vivo. Eu sou o primeiro
último João, ala sub, canta lá na charamanai. Ei, querido, aquela experiência que João teve ali, nunca mais João esqueceu. Ele se deparou agora com um Cristo poderoso, um Cristo ressurreto, um Cristo capaz de morrer e de ressuscitar, um Cristo capaz de fazer coisas grandes na vida daquele que crê. Diz a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 6 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses: e aquele que começou a boa obra em ti, ele vai completá-la até o dia de Jesus, até o dia de Jesus. E João viu o dia de Jesus, João viu o dia do nosso Cristo ressurreto, João viu. E quando João agora escreve as suas 3 cartas pastorais, João já sabia o que era unção, pastor Gutenberg. João até então não sabia o que era unção, João até então não tinha uma experiência sobrenatural. Peraí, irmão Rodrigo, mas João já era batizado com o Espírito Santo, João já tinha dons espirituais, João já havia curado enfermos, porque quando João esteve na ilha de Patmos, tinha acontecido o dia de Pentecostes. Há muita gente dentro da igreja que já é batizado com o Espírito Santo, até mesmo é usado em dons espirituais, mas ainda não teve uma experiência sobrenatural com o céu, ainda não teve uma experiência com Deus capaz de mudar sua vida, capaz de mudar sua atitude, capaz de mudar sua forma de pensar e de agir na presença de Deus. E João precisava dessa experiência. Por isso, no capítulo 2, versículo 20 da sua primeira carta, ele diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e sabeis todas as coisas. Existem muitas coisas que sabemos que não praticamos, existem muitas coisas que temos dadas pelo próprio Deus que não usamos. Por isso o apóstolo, o profeta chamado Oséias, escreveu no capítulo 6, versículo 3 de seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ninguém conhece nada de Deus, ninguém sabe nada de Deus. O que temos de Deus é somente uma gota do grande rio que Deus tem para nos dar. O que temos de Deus ainda é muito pequenino diante daquilo que Ele tem para nos entregar. Se você veio aqui na casa de Deus esta noite para receber mais de Deus na sua vida, eu quero te apresentar o Deus que é capaz de te dar mais. Eu quero te mostrar esta noite, através da palavra de Deus, o Deus que é capaz de te entregar muito mais daquilo que você já tem. Quantos querem receber mais de Deus? Quantos querem receber mais de Deus? Deus está procurando os caçadores de unção, Deus está procurando aqueles que estão dispostos a mergulhar no rio do Espírito. Deus está procurando aqueles que têm disposição e coragem de enfrentar tudo e todos por causa da obra e da vontade dele. Quantos querem? Quantos querem receber de Deus? Deus fará coisas grandes e sobrenaturais na sua vida quando você necessitar, quando você verdadeiramente suplicar a Deus uma experiência sobrenatural da sua glória. Você verá aquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida, para não somente o seu crescimento espiritual, mas para o testemunho daquilo que Deus fará através da sua vida diante dos homens, para que os homens vejam em ti o resplandecer da luz da glória de Deus, para que aonde você passar as trevas se transformem em luz, para que aonde você estiver correntes se partam, para que aonde você colocar a planta nas suas mãos, o Senhor então tornar a sua bênção, tornar a sua graça, tornar a sua glória sobre aquele lugar. Diz a palavra de Deus no capítulo 33, no versículo 18 do livro de Êxodo: e um homem chamado Moisés, grande homem de Deus, um grande vulto do Antigo Testamento, homem que teve experiências sobrenaturais com a glória de Deus, homem que esteve no monte no capítulo 19 de Êxodo, e diz a palavra de Deus que quando Deus entregou as tábuas da lei para Moisés no monte Sinai, o monte Sinai fumegava, o monte Sinai estremecia, porque era muita
muita glória, era muito poder, era muita unção. O agir de Deus é muito grande na vida daquele que crê, na vida daquele que deposita em Deus a sua oração e crê que Deus é capaz de mover a sua oração e transformar aquilo que é natural em sobrenatural, e transformar aquilo que é maldição em bênção, e transformar aquilo que não pode acontecer em algo realizado. Tem muita gente que entrou na casa de Deus esta noite com sonhos frustrados, com decepções na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida material e principalmente na sua vida espiritual. A sua alma está triste, o seu sorriso ainda existe em teus lábios, mas o seu coração está partido. Você tem medo de entrar na presença de Deus, você tem medo de sentir a glória de Deus, você não sabe o que pode acontecer se Deus verdadeiramente tomar a sua vida e você se colocar no centro da vontade de Deus. Você não sabe, mas Deus esta noite começará a revelar para você aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 2, no versículo 9 da primeira quarta, quando Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E Deus te ama, e nesta noite tudo que está preparado para a sua vida, Deus pode te revelar, Deus pode te revelar, Deus pode. Quantos creem na revelação de Deus? Quantos creem? Quantos creem? Moisés, no capítulo 33, versículo 18, chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu já vi muita coisa, Senhor, eu já vi a tua nuvem, eu já vi coluna de fogo, Senhor, eu já vi o mar vermelho se abrir, Senhor, eu já vi o Senhor enviar maná do céu para alimentar seu povo, eu já vi água sair da rocha para o Senhor saciar a sede de toda uma nação, Senhor, eu já vi milagres, tantos milagres, Senhor, os meus olhos estão enfadados de tantos milagres que eu já vi, Senhor. Eu imagino o diálogo de Moisés com Deus. Moisés disse para Deus: Senhor, ei, Senhor, não envie o teu anjo, Senhor, eu quero que a tua presença seja conosco, Senhor, senão não nos faça sair deste lugar. O Senhor então disse para Moisés: tá bom, Moisés, eu vou convosco, Moisés, pode mandar o povo se levantar, vamos partir então, Moisés. Moisés então voltou-se novamente para Deus, Senhor, no versículo 18 do capítulo 33, Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu quero ver algo que ninguém nunca viu, Senhor, eu quero receber do céu algo que ninguém ainda nunca recebeu, Senhor. Deus então disse para Moisés: Moisés, homem nenhum poderá me ver, Moisés, e viver, homem nenhum poderá me contemplar e ainda ficar vivo, Moisés, mas se tu queres viver, Moisés, ainda tem um lugar junto a mim, Moisés, ainda tem um lugar bem perto de mim, é na fenda da rocha, Moisés, você vai entrar lá na fenda da rocha, Moisés. Ei, querido, ainda tem um lugar na fenda da rocha para você, mas eu quero te dizer algo: na fenda da rocha é um lugar onde ninguém te vê, na fenda da rocha não tem glamour, na fenda da rocha não tem fotografia, na fenda da rocha você não sai no DVD, na fenda da rocha não dá golpe, na fenda da rocha ninguém bate palma para você, lá é um lugar que ninguém te contempla, lá é um lugar de aflição, de luta, lá é um lugar de dificuldade, de joelho no chão às 3 horas da manhã, o pastor Gutenberg. A fenda da rocha é um lugar difícil, por isso ninguém quer entrar lá, ninguém quer passar lá dentro da fenda da rocha. Mas Deus disse para Moisés: fica lá, Moisés, porque quando eu passar, Moisés, a minha mão te cobrirá, Moisés, a minha mão te cobrirá, Moisés. Eu quero dizer para ti esta noite, meu amado, a mão de
Quem tiver coragem de entrar na fenda da rocha para contemplar a glória de Deus, para ter uma experiência sobrenatural com Deus, quero dizer para ti, Deus não vai te deixar desamparado, ainda que todos te abandonem nesta terra, ainda que teus amigos se afugentam de ti, ainda que ninguém mais pega o telefone para ligar para você. É tanta luta, é tanto sofrimento, é tanta tribulação, é tanta aflição, que você vai pensar em desistir, que você vai pensar em sair, e você vai pensar em jogar sua credencial fora, e você vai pensar em abandonar os teus sonhos, teus projetos, teus planos, e você vai pensar: nunca mais subo naquele altar para louvar o nome do Senhor, porque é só lágrima, é só pranto, é só choro, é só dificuldade. Não vai ninguém na sua casa orar por você. Quando você chega na igreja, ninguém vai até você dizer o que você está passando. Que sofrimento é esse? Que prova é essa? Mas o diabo vai, ele vai lá na porta da sua casa dizer para você: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Lembra do Salmo 42? O salmista no Salmo 43, ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim também a minha alma tem sede de Deus. A corça só busca a corrente das águas quando ela está fugindo dos seus inimigos. A corça só busca as águas quando ela está fugindo de algum adversário. Querido, quem sabe você está aqui esta noite, mas o adversário está lá fora te espreitando, está lá fora te afugentando, está de todas as formas cutucando você, dizendo para você: sai dessa igreja, não dá glória a Deus, nunca mais vai lá, chega desta vida de ser crente, mas você continua lá. Não sai da fenda da rocha, não sai da fenda da rocha, não sai debaixo da mão do Todo-Poderoso, ei, querido, se você for fiel até o fim, eu quero dizer para você: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, e ainda você vai levantar os teus olhos e ver a recompensa dos teus inimigos. O salmista no Salmo de número 20 diz que uns subiu em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eles caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quantos estão de pé aqui esta noite? Quantos vieram ter uma experiência sobrenatural com Deus? Quantos estão dispostos a sentir a presença de Deus? Quantos querem? Quantos podem levantar a sua mão para o céu e glorificar o nome do Senhor? O anjo do Senhor já está passando neste lugar. O Espírito Santo de Deus está movimentando este lugar. Habita neste lugar que vieram em busca de uma experiência com Deus. Habita que saíram de suas casas em busca de uma experiência com Deus. E Deus não vai te decepcionar, não vai. Deus não vai te frustrar, não vai. Deus te trouxe aqui para dizer para você: permanece na fenda da rocha, permanece na fenda da rocha, não sai de lá, não sai de lá, não sai de lá. É lá que eu estou, é lá que eu vou te abençoar, é lá que a minha glória vai descer sobre a sua vida, e nunca mais você será o mesmo, nunca mais você será a mesma, nunca mais. Meu Deus, tem um rolo descendo neste lugar. Ai, que o meu nome de Sidney que afasta as terras súbias. Ó, varão, levanta em nome de Jesus. E me diga, subiricai, que eu me afasta as sombras. Onde de que me diga, subiricando, e me diga, subiricai as terras, nada afasta as subiricai, afasta as terras, ai, a fogo. Grande é o mistério que tem em tua vida, homem. O Biriquias, o Biricanta, a face a sua.
tirada. E digo assim a ti, homem, neve, a súbile, que a terra, managai. Ponho eu hoje ousadia em tua boca. Anda, abre tua boca para falar de meu amor. Verás o meu mover na vida daqueles que creem. Saibas, filho meu, hoje eu te revisto com uma nova unção e te dou uma experiência nova. Sinta a minha presença. Deus está neste lugar. Meu Deus do céu. Pai, que onde que se de afasta, sube que é réu. Lembra-te, Xaramanabia, afasta a condenébia. Como te visitei naquela fornalha, o doce de que me ninguém assume a lábia, canto e defasta a terra mais. Quando tu dizias assim, mas Senhor, até quando? Grande é a luta, Senhor. Onde ergue a mão de conde de minha face, parece que tu me esqueceste, meu Deus. Parece que me onde que me apelas como fogo. Mas tu, filha minha, que lembro eu hoje a ti das promessas que eu tenho em tua vida. E digo mais a ti, a súbile, canta, lábia, caia, sai. Continue a marchar. Lava na graça, lava canto, limanádia, faça cai. E quando tu pensares assim, mas Senhor, já estou cansada. Lembra, filha minha, que grande ainda a caminhada. Pego eu hoje na tua mão direita e te ponho a caminhar nesta estrada. E digo mais assim a ti, não te livrarei dos espinhos, mas paga, filha minha, e eu pisarei contigo sobre eles. E te darei vitória sobre os seus inimigos. Sinta a minha presença, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quantos estão sentindo a glória de Deus neste lugar? Aleluia! Quantos estão dispostos a ter um lugar na pena da rocha? Aleluia! Apenádia, canto, emanádia, calha, serra, larra, sube, anda, labagai. Diz as santas escrituras, diz a palavra do eterno Jeová. O capítulo 47, o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel não fora um profeta qualquer. Ezequiel fora um dos homens que foram levados para a Babilônia. Ezequiel pôde experimentar o terrível cativeiro nas terras babilônicas sob o jugo de Nabucodonosor. Ezequiel esteve ali com todo o sofrimento daquele povo judeu. Diz as santas escrituras, e no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel nos diz, e ele estava diante do rio Quebar, juntamente com os cativos na Babilônia. Ezequiel olhava para o céu, e diz a palavra de Deus que ao olhar para o céu, Ezequiel viu nuvens que se movimentavam muito rapidamente. Ezequiel contemplava o mover daquelas nuvens. Ezequiel sabia que Deus estava querendo revelar algo diferente na sua vida. Ezequiel, quando fora levado para o cativeiro na Babilônia, faltava somente um ano para que Ezequiel pudesse servir como sacerdote no templo, na casa de Deus. Ezequiel teve os seus sonhos frustrados. Ezequiel teve uma grande decepção em sua vida espiritual. Ezequiel tinha um grande sonho, que era servir como sacerdote na casa de Deus, mas agora não podia mais, estava cativo na Babilônia. Mas Deus, quando tem chamada na vida de um homem, Deus, quando tem chamada na vida de uma mulher, Deus visita este homem, Deus visita esta mulher, aonde quer que ele esteja, ainda que ele esteja caído, prostrado, Deus pega na mão dele e levanta novamente e faz dele um ganhador de almas para o seu reino. Ei, querido,
querido, não toque jamais naquele que está lá fora, naquele que está lançado ao pó, naquele que foi destruído por uma chaga. Não toque nele. Diz a palavra de Deus: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ainda que o profeta esteja no pó, não toque nele, querido. Jamais estenda a mão para ele. Deus pode levantar ele novamente. Mas diz a palavra de Deus que Ezequiel, vendo aquela poderosa visão, ele viu quando as nuvens se transformaram